Olá, pessoas! Um forte abraço aí, uma saudação fraterna aos trabalhadores, frequentadores do Centro Espírita Chico Xavier, né? Inclusive um nome de peso para se botar numa instituição, né? Eu lembro que eu vi uma palestra que parecia dizer assim: olha, se é tão difícil chegar a Jesus, então vamos tentar chegar a Chico Xavier. Eu não vou dizer assim que seria é mais fácil, né? Chegar a Chico Xavier. Eu ainda digo assim, mais fácil não, meu irmão. É menos difícil. É menos difícil, porque realmente se a gente chegar próximo, né, ao que a realizar em termos de evolução espiritual o que Chico Xavier realizou, estaremos bem, né? Então, quando uma instituição espírita coloca o nome Chico Xavier, tem um compromisso também de pelo menos tentar se aproximar daquilo que Chico Xavier realizou, né? Mas eu tenho certeza que a instituição trabalha justamente para isso, né? Como outras instituições com nomes de pessoas célebres, né? No espiritismo, né? E uma saudação aí também, né? Um forte abraço aos seguidores do canal Raciocínios Espíritas, né? E o tema que me traz hoje, né? É um tema assim bastante chamativo, né? Porque eu acho chamativo o nome missão. Você tem uma missão, né? Às vezes as pessoas usam esse nome de uma forma muito genérica, né? E até mesmo no lugar que eu trabalhava, né? O chefe do setor me chamava a fazer assim: vem cá, Dib, eu tenho uma missão para você. Que missão? Era uma tarefa, né? Mas aí para dar aquela pressão, né? Aí diz que é uma missão, porque missão seria algo maior, né? Seria não, é algo maior, mas algo de vulto, vamos dizer assim. E aqui no capítulo 20, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que está aqui do meu ladinho, né, o capítulo 20, o Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título são os trabalhadores da última hora. Na Instrução dos Espíritos tem um texto de título Missão dos Espíritas, né? É uma mensagem assinada pelo Espírito Erasto, que se identifica como mentor espiritual do médium, né? Que psicografou essa mensagem. Mentor espiritual ou anjo guardião do médium, vamos dizer assim, foi a nomenclatura usada aqui, né? E que justamente é uma chamada bem incisiva ao trabalho, uma chamada aos espíritas, né? E especificamente aos espíritas, né? Por seu capítulo, os trabalhadores da última hora, né? Aí você pergunta, quem são os trabalhadores da última hora, né? Os trabalhadores da última hora foram aqueles que abraçaram a doutrina do Consolador prometido por Jesus. E quem é o Consolador permitido? Permitido não, prometido. Permitido também, né? Mas antes de tudo, prometido por Jesus, quem é? O Consolador? O Espiritismo, né? Porque rasga, usando até a linguagem de Allan Kardec, rasga os véus, né, que cobrem a realidade entre o mundo material e o mundo espiritual, né? A verdadeira pátria, a nossa pátria espiritual, né? De onde procedemos, de onde a gente vem, de onde a gente vai voltar e vamos vir de novo. E por aí vai nos nossos ciclos de vida, de reencarnações, de caminhadas no plano espiritual, caminhadas no plano material, e por aí vai, né? Então, Jesus promete aos seus apóstolos: vou enviar o Consolador prometido, vou enviar um Consolador que vai lembrar do que eu disse e vai esclarecer o que não ficou claro. Não é bem essa linguagem que está no texto, mas é exatamente isso. Vai lembrar o que foi esquecido e vai esclarecer aquilo que não ficou claro. Isso a gente sabe, né, que as parábolas incompreendidas de Jesus, que precisaria realmente de um tempo
do amadurecimento espiritual para serem compreendidas, né? Que naquela época ainda não havia, em termos gerais, um amadurecimento espiritual para a compreensão. Alguns poucos compreendiam, né? Vamos dizer assim. Por isso que ele deixou essa linguagem, que é uma linguagem universal das parábolas, né? Ou da alegoria, podemos dizer assim, né? Coisa muito usada pelo mito, né? O mito grego, que usava muitas, né, parábolas, alegorias, para ensinar verdades antes do advento, né, da filosofia, do pensamento mais racional, mais lógico, né? Mas as parábolas têm, né, essa força, né? Então, o Consolador prometido vai esclarecer isso e lembrar aquilo que a gente esqueceu. Esqueceu por quê? Porque misturamos o bom grão ao joio. Né? O cristianismo ao longo dos tempos foi bastante deturpado, né? Absorveu algumas viciações de alguns pensamentos religiosos, filosóficos que existiam na época, sobretudo as religiões assim mais sectárias, vamos dizer assim. O cristianismo ao longo do tempo, infelizmente, os adeptos começaram a assumir esse sectarismo. E por quê? Porque são aqueles religiosos sectários que reencarnam e se tornam cristãos na encarnação. E não se livraram, né, desse atavismo, né, que tinham nas experiências anteriores, trazem isso para o cristianismo. Então mistura, né, o joio com o trigo. Infelizmente, né, o cristianismo, até guerras, morticídios em nome de Jesus foram realizados, né? Então, assim, o Consolador prometido vem lembrar aquilo que foi esquecido, o que é a essência do cristianismo, que é o cristianismo primitivo, na sua forma primitiva, como Jesus o deixou, né? Então, nós que temos acesso ao Consolador prometido, somos então os trabalhadores da última hora, porque é bem provável que nós tenhamos sido justamente aqueles religiosos sectários do passado, né, que fizemos horrores em nome da fé, da religião, inclusive nos segmentos cristãos, né? Não estou acusando ninguém não, mas é muito provável, né? E aí, mesmo abraçando o cristianismo, falimos do mesmo jeito. E agora vem o espiritismo, que é muito mais claro, já não existe mistérios da fé com o espiritismo, né? A gente sabe, a gente crê porque sabe, né? Sabemos porque é uma fé racional, a gente tem fé porque sabe que é, a gente aprende, né? O espiritismo é aprendido. É sentido, ele é aprendido e é sentido. Isso é que é interessante, né? É uma doutrina racional, mas que não prescinde também dessa questão realmente emocional, afetiva, né? Mas o aprendizado é numa linha lógica, numa linha da racionalidade. Então nos traz assim, como assim, a gente faliu em outras situações e agora estamos recebendo, vamos dizer, uma última chance. Óbvio que não existe última chance, a nossa caminhada enquanto espíritos continua, mas é uma última chance no sentido de adiantar a nossa caminhada evolutiva. Se a gente não souber aproveitar bem, vamos ficar atrasados, né? Vamos chegar à frente em outro tempo, claro, mas vamos demorar, vamos ficar retardatários. Então é o último última hora em relação a isso, né? Inclusive porque o planeta, os espíritos nos informam que está passando por uma transição e nós, né? Será que vamos estar incluídos nessa transição planetária? Então, última hora também nesse sentido, né? Essa última hora de transição, onde é que a gente vai estar, né? Vamos estar entre os melhores ou entre aqueles que estão ainda em grandes dificuldades espirituais? Onde estaremos? Então, é isso que se fala dessa última hora, né? Não é a última chance, não é um inferno que a gente vai receber depois. A pena eterna do inferno. O Espiritismo já diluiu isso há muito tempo, né? Muito tempo que o Espiritismo já diluiu isso. Então, nesse capítulo, nessa instrução, que Erasto, né, o anjo guardião do médium, Erasto, vai
nos falar sobre a missão dos espíritas, que não é uma missão fácil, não. É difícil. Não é tão difícil quanto imaginamos. A gente às vezes assim, é muito difícil, é porque na verdade a gente está botando a nossa preguiça e a nossa má vontade na frente. E se a gente tirar a preguiça e a má vontade da frente, vamos ver que não é tão difícil assim. Pronto. Mas tudo bem, também não é fácil. Se disser que também é fácil, aí também eu estaria mentindo, seria uma falácia. Então, não é tão difícil quanto se diz, mas também não é fácil, porque requer o quê? Requer dedicação, requer desprendimento, requer que a gente se doe, não só doar coisas. A caridade no conceito espírita não é só doar coisas, e sim se doar. Porque coisas materiais que a gente doe, gente, vão se perder com a matéria. É nobre doar um prato de comida a quem tem fome? Claro que é. Mas a comida acaba. E o necessitado volta a ter fome. Né? Então é necessário que a gente doe algo também que fique. Fique, que seja duradouro, que seja eterno. Agora, isso também, a gente não pode doar aquilo que a gente não tem. A gente tem que construir nós mesmos e também doar para que o outro tenha uma referência. Né? Tenha uma referência e que ele pode também sair daquela provação que ele está passando, sair daquela dificuldade e ter um futuro melhor, um futuro sem tantas privações, um futuro sem tanto sofrimento. Então, aliada à doação material, do alimento, da roupa, tal, tem a doação de si mesmo, a doação do ensinar, do demonstrar, acima de tudo, exemplificar. O que é mais difícil, porque falar é fácil, estou aqui falando pelos cotovelos. Agora, e o que eu exemplifico? Aí já é o problema, né? Mas o mais importante é exemplificar. Mais do que palavras, Jesus mostrou exemplos. Claro que não somos Jesus, óbvio, estou falando dentro das nossas condições, dentro das condições evolutivas de cada um. Claro que a gente não vai poder agir como Jesus, ainda, mas dentro da condição de cada um, né, com coisas pequenas, que eu sempre digo, não existe coisas realmente pequenas quando se trata de fazer o bem, né? É só pequena com referência ao mundo material, mas do ponto de vista espiritual, qualquer ato em prol do bem é sempre grande. Porque o bem é o bem, né? O bem é o objetivo. Né? Então, isso aí, a missão dos espíritas é justamente não só ensinar sobre o plano espiritual, que nós aprendemos, se a gente for um espírita compromissado, a gente aprende sobre a relação do mundo espiritual com o mundo material, suas causas, suas consequências, a gente aprende a interpretar os ensinamentos de Jesus sem os véus, né? Vamos dizer assim, sem os véus, sem os mistérios, agora é tudo realmente às claras, né? Se a gente aprende a trazer de volta a essência verdadeira dos ensinamentos do Cristo, né? E também exemplificar isso que a gente ensina, isso que a gente transmite, né? Que é o mais importante ainda. Ensinar, sim, é importante, mas é exemplificar, né? Tem até uma frase, como é que é? As palavras instruem, mas o exemplo arrasta. Acho que é por aí, né? Então a missão dos espíritas é um chamado incisivo, né? Eu não vou ler o texto todo, porque o texto é compridão, mas eu posso aqui, por exemplo, quando ele começa fazendo uma pergunta, dizendo assim: não ouvisse agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres? Iniquidade, quer dizer, como se fosse uma tempestade que vai tragar. Está falando de uma revolução, né? De uma revolução espiritual. Que maravilha, né? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto vossa fé em sua soberana justiça, e como novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas. Os verdadeiros, existem falsos cristos e falsos profetas. Né? Que Cristo verdadeiro, pelo menos no planeta Terra, é um só, é Jesus. E existem os falsos profetas, mas não quer dizer que os verdadeiros profetas não existam também.
Os verdadeiros profetas é que trazem a verdade sem nenhum interesse que não seja de trazer a verdade. Sem interesses pessoais, interesses coletivos, interesses de todos, interesses espirituais. Se fazem um verdadeiro intermediário entre Deus e a humanidade, né? Sem querer nada em troca disso, sem querer vender isso a troco de ninharias, de dinheiro, quer que seja. Esse é o verdadeiro profeta. E quem mais verdadeiro profeta no sentido espiritual que os próprios espíritos desencarnados, os benfeitores espirituais desencarnados, que estão lá vivendo a realidade espiritual e querem nos ajudar na nossa evolução espiritual, trazendo à luz as verdades através das linhas espíritas, né? São eles, os verdadeiros profetas, as vozes proféticas, os espíritos benfeitores. Como vou saber se são verdadeiros profetas, esses espíritos? Olhe o conteúdo do que eles transmitem. Se for bom, se for útil, se nos fizer crescer, é verdadeiro. Mas cuidado com os falsos profetas, eles também estão na erraticidade. Apesar de que na erraticidade não há mais como ser hipócrita, lá na erraticidade, mas aqui na Terra a gente não está vendo eles na erraticidade. Para a gente aqui eles fingem, eles não podem fingir mais lá no plano espiritual. Não tem como. Aí eles vão vir aqui fingir pra gente aqui da Terra. Aí mandam mensagens muito bonitas, muito lindas, não sei o quê, mas vá olhar o conteúdo por trás das belas palavras, ou então assina um nome bonito, Bezerra. Nem todo Bezerra é de Menezes, né? Então vamos ter cuidado com esses falsos profetas e realmente dar crédito aos verdadeiros, né? Então as vozes proféticas superiores e de pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham bem ou mal cumprido suas missões e suportado suas provas terrestres. Entendeu? Interessante, ele botou aqui a palavra dogma. O pessoal sempre diz que o espiritismo não tem dogma, né? Inclusive, Raul Teixeira tem uma palestra dele que ele fala, pessoas falam que o espiritismo não tem dogma. Como é que não tem? Se está escrito na codificação, a palavra dogma, e ele se refere aqui, essa não é no único lugar, mas ele se refere aqui em Missão dos Espíritos, dogma da reencarnação. Ele falou, o espiritismo não tem dogmas religiosos, dogmas teológicos, mas tem dogma filosófico, que é a reencarnação. O que é um dogma, gente? Dogma é uma verdade que é inquestionável. Isso é um dogma, você tem que acreditar. Por exemplo, se você for ali no segmento católico, eles têm um dogma, o dogma do batismo. Se você não se batiza, você não está puro para Deus. É um dogma, isso aí, não se questiona isso no meio católico, né? Só se começar a questionar agora, é um dogma. Então, eles estão sérios, são dogmas religiosos. Quem gostar, segue o catolicismo, quem não gostar, não segue. Né? Nós não temos dogma religioso, mas isso é um dogma. Quer dizer, algo que não se discute, a reencarnação, sabe por quê? Porque quem não acredita em reencarnação, não dá para ser espírita. Eu sou espírita, mas eu não acredito em reencarnação. Então, vá procurar outro sistema de fé para você, meu irmão, minha irmã, porque o espiritismo é todo baseado no princípio da reencarnação. Então, realmente se faz um dogma, algo que não existe brecha para ter espiritismo sem reencarnação. Né? Espiritismo sem mediunidade. Não tem. Se o espiritismo veio através da mediunidade, né? Da mediunidade que Kardec codificou. Não que as mensagens espirituais não viessem antes de Kardec, claro que viria, mas vamos dizer que foi criada aí em cima disso uma doutrina, um corpo de conhecimento, que é o espiritismo. Não quer dizer que o espiritismo é dono da mediunidade, nem dono das manifestações espirituais que ocorreram em todas as épocas da humanidade, de forma nenhuma. Mas o espiritismo quer é uma doutrina que se criou, um conhecimento em torno desses fatos. Pronto. É isso. Então é isso que tá. Então, existência do plano espiritual. Você não acredita? Não pode ser espírita. Reencarnação. Não acredita? Não dá para ser espírita. É verdade? Evolução espiritual, segundo cumpriu bem as suas tarefas, crescimento espiritual através do bem. Não acredita nisso?
não dá para ser espírita. Então, assim, então tem coisas que realmente não é porque é um dogma que a gente impõe, é assim e pronto. Não, é porque a lógica diz que é assim. Porque se você tira a reencarnação, tira a existência do plano espiritual, tira o contato mediúnico entre os mundos espiritual e material, perde o sentido, a essência da doutrina espírita. Né? Então já começa assim, né? E aí vai chamando a gente, né? Não nos amedrontei, as línguas de fogo estão na nossa cabeça. Ó verdadeiros adeptos do espiritismo, sois os eleitos de Deus e de pregai a palavra divina. Entenda que pregar não é só ficar falando, é falar e exemplificar. A pregação espírita tem esse diferencial. Não é uma pregação ruidosa que a gente fica gritando pelos cantos da rua, pela rua, pelos cantos das praças. Nada disso, que ninguém dá atenção, vai mais dar risada, né? Infelizmente. É uma pregação equilibrada, buscando sempre a lógica, a razão, né? E exemplo. E mostrar exemplo. Isso que é o pregar, e de pregar, né? Do espiritismo. E aí, é muito bom ler, vocês têm que ler esse texto. Quem não leu, aí não é possível. Quem não leu não é espírita. Porra, agora eu joguei pesado. E ele fala assim, que pra gente não ter medo, né? Que importa as armadilhas que serão colocadas em vossos caminhos? Só o lobo se prenderão nas armadilhas de lobo, porque o pastor saberá defender suas ovelhas contra os verdugos e moladores. Ou seja, se nós não devemos nada diante das leis de Deus, a gente não tem que ter medo de nada. É a cada um segundo suas obras. Nós sofremos as consequências dos atos que provocamos anteriormente. Lei de causa e efeito. Então, se acontece coisas ruins com a gente, é porque estamos dentro da lei causa e efeito. Não quero dizer com isso que a gente vai atravessar a rua de olho fechado, vai se colocar deliberadamente à frente de um perigo só para se exibir. A gente até pode se colocar em perigo por uma causa maior, né? Porque sempre a gente se coloca, até às vezes a gente vai socorrer pessoas sofredoras, temos que passar por lugares perigosos, acontece, eu até já fiz isso, né? Mas aí não está se colocando em risco a vida à toa, é por uma causa maior, mas querer fazer isso só para se mostrar que é o valentão, não vai acontecer nada comigo não, porque não está no meu destino, não é bem assim, né? É a mesma coisa que dizer, não se atravessa a rua de olho fechado, né? Deixar de se proteger contra a Covid. Teve espírita aí que não queria obedecer às normas dos protocolos de proteção contra a Covid, porque diz que se não for o meu momento de desencarnar, então não tem Covid. Não é bem assim. Se você se expõe ao perigo deliberadamente, sem necessidade, e vem a subtrair sua vida, isso é um suicídio indireto, né? O próprio Allan Kardec, na Revista Espírita, não lembro o número agora, fala sobre questão de epidemia, que a gente deve seguir os protocolos, sim, das autoridades sanitárias. Fala até uma questão das Ilhas Maurício lá, né, que a ilha foi isolada e tudo mais, estava numa epidemia, né? Então não é bem assim. Então, quando a gente vai fazer algo importante, né, quando a gente vai seguir os princípios dessa missão, a missão dos espíritos, então não devemos ter medo. A gente está ali fazendo o que é certo. Se não tiver, aí nesse caso específico, se não tiver dentro do nosso quadro sofrer algo, não sofreremos. Ou sofreremos menos intensamente. Graças a Deus, quando eu fazia essa tarefa, nunca me aconteceu nada. Só tomei alguns sustos, é verdade, né? Mas não com agressão, por exemplo, né? Não com ameaça, efetivamente. Somente algumas coisas assim mais superficiais, mas a gente vai tomando cuidado, vai orando, vigiando, e por aí vai, né? E aí ele fala aí de agradecer a Deus pela tarefa gloriosa que vos confiou, né? Mas meditai que entre os chamados ao espiritismo muitos se extraviaram. Olhai a vossa rota e seguir o caminho da verdade. Então as pessoas abraçam a doutrina espírita, mas depois, né, as conveniências do mundo e tudo mais faz com que a pessoa desabrace, né? Conveniências do mundo, ou então as revoltas, os próprios conflitos dentro das instituições espíritas que não deveriam existir. Normal que onde tem pessoas haja algum conflito, haja desentendimento, mas até o desentendimento, gente, entre as pessoas tem que ser nos moldes espíritas. Qual que seria o desentendimento dos moldes espíritas? Respeitando, tentando pelo menos respeitar a opinião do outro,
dialogando, contornando para amenizar ou resolver o problema e não botando mais lenha na fogueira. Mas o problema é que todo mundo só quer ter razão e aí vai esses conflitos, né? Uma das causas de pessoas que, por afastar-se da casa espírita, acaba se afastando da doutrina, sendo que a doutrina é uma coisa, a casa espírita é outra. Tem gente que não frequenta centro espírita, mas é espírita, estuda espiritismo, age de acordo com os princípios espíritas na sua vida, né? E é espírita, não frequenta a casa muitas vezes porque não pode, porque não tem horário para isso, uma série de coisas. Então, você não se afastar da casa, não tem que se afastar da causa. Muitas pessoas se afastam da casa e da causa, né? E quem perde é a pessoa que se afastou, né? Mas porque se extraviam por questões, né? De orgulho, vaidade, as nossas coisinhas, né? Ou questões de conveniência e tudo mais, né? E por aí vai, né, gente? É uma coisa realmente complicada. É a alma humana que está sendo trabalhada, né? É a alma humana que está sendo burilada. E realmente vai dar um passo para frente, dois para trás, é natural. É da nossa condição humana, né? Mas a caminhada pode até estancar, mas uma hora ela continua, né? Porque existe a lei de progresso, que é uma lei de Deus, está lá no livro dos Espíritos, né? É uma lei de Deus. A gente não pode ficar parado indefinidamente e muito menos retroagir. A lei de progresso é sempre ascensorial. Ok? E aí termina o texto fazendo uma pergunta. Se muitos dos chamados ao espiritismo se extraviaram, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? Resposta, não vou ler. Quais são os espíritas, gente? Né? Se muitos se extraviaram, então, por que sinais podemos conhecer o espírita que está no bom caminho? Será que nós, eu, você que está me assistindo, estamos no bom caminho? Estamos de acordo com essa resposta que Erasto vai dar aqui? Que ele deu aqui nesse texto, que você com certeza já leu, né? Se não leu, vai ler, tá bom? Então é isso que é importante, né? Não é fácil, realmente, eu repito, a missão dos espíritas, né? Tem um grau de dificuldade muito grande, até pela nossa imaturidade espiritual, concordo. Mas não é tão difícil quanto a gente pensa, né? Porque a gente também inventa obstáculos, né? Eu falo até por mim mesmo. Eu me penitencio, eu falo até por mim mesmo, mas cada um com suas condições psicológicas, espirituais, no seu crescimento. Bem, tem um texto que tem tudo a ver com essa questão da missão dos espíritos, é um texto curto, tem do livro Ementário Espírita, um livro que eu gosto bastante, porque ele é bem sintonizado com a codificação, né? Codificação espírita. É um livro do espírito Marco Prisco, psicografado por Divaldo Franco, né? Ementário Espírita. E aí no capítulo 29 tem um capítulo chamado Nas Observâncias. E eu vejo que essas linhas aqui são diretamente ligadas... Perdão, estou batendo no microfone. Alô? Essas linhas do texto de Marco Prisco nas observâncias são diretamente ligadas à questão da missão dos espíritas, né? Bom, como é um texto curto, eu vou fazer aqui uma leitura e um comentário com vocês, né? Veja bem aqui, ó. Nas observâncias, atenda ao infeliz que passa pelo seu caminho na condição de adversário impiedoso, quer dizer, nós temos até que exercer a beneficência e a caridade até com os nossos adversários, né? Adversário a gente quer mais dar um chute e querer que ele vá bem para longe, né? O espírita já não deseja a morte do adversário, mas deseja a distância, de preferência a distância bem longe, se puder dar um chute para ele ir mais longe ainda, dá, né não? Ó, tô exagerando, né, gente? Tô sendo injusto com nós, os espíritas, né? Talvez com alguns, né? Mas assim, o convite na missão dos espíritas, na ascensão espiritual e aqui, que Marco Prisco está descrevendo já nesse primeiro parágrafo, é que a gente atenda também, auxilie aquele que se faz nosso adversário. E sabe por quê? Por que será que ele é o nosso adversário, hein, gente?
Será que nós temos inimigos gratuitos? A gente não fez nada e o cara não foi com a minha cara. Não bateu o santo. Não diz isso? Será que são tão gratuitos assim? Né? Por que algo ou alguém? Existem pessoas que são adversários naturais da humanidade, os revoltados. Esses também merecem a nossa atenção. Com o devido cuidado, eu concordo, a gente tem que ter o devido cuidado. Prudente como a serpente, mansos como a pomba, entendeu? Ou seja, manso como uma pomba, mas ter a prudência de uma serpente. Então, na hora de auxiliar esses inimigos gratuitos da humanidade, esses revoltados, criminosos, sei lá o que quer que seja, temos que ter prudência, mas não negligenciar. Se estiver dentro das nossas condições auxiliar, claro, né? Há pessoas que têm todas as condições. Tem uns que têm poucas, tem outros que têm nenhuma, mas que podem vir a desenvolver, né? Porque faz parte da caminhada. Então, assim, socorra o desventurado que segue com você inquieto entre remorsos e acusações de bocas maldizentes, né? Aquele desventurado, aquele infeliz que faz parte do nosso dia a dia, né? Quantos colegas de trabalho, por exemplo, que são assim, né? Que vivem falando mal de todo mundo, que vive revoltado, amargurado. Então a gente cabe uma atitude. Eu mesmo nunca tive muita paciência com essas pessoas, não, né? Estou aprendendo a ter, porque se eu quero entrar na caminhada que o Espiritismo me apresenta, eu tenho que aprender. No Espiritismo a palavra é essa mesma, aprender, é o verbo aprender, aprendizado, né? Distenda braços à miséria que semeia anarquismo, por onde você passe, amenizando-lhe a aflição, né? É o benefício a caridade material que a gente faz, não resolve o problema, mas ameniza o sofrimento. Por isso que é importante que, além da caridade material, a gente possa, quando for possível, fazer a caridade também espiritual, né? Passar alguma coisa para a pessoa no sentido, né, de crescimento, quando for possível, né? Dedicar não só um alimento, como uma prece, uma palavra, o que for possível. Erga a alma tombada à sua frente, recordando que ela tentou vencê-lo antes na competição da vida. Quer dizer, mais uma vez, né, nossos adversários nas competições da vida, que nós estamos sempre competindo, né? Eu estava outro dia aí numa processo seletivo para emprego, eu estou competindo com os outros, né, para pegar a vaga, né? Infelizmente, assim, né? O mundo que a gente vive é isso, né? Quando não tem para todos, aí a gente acaba competindo pelo que tem, né? Então vamos saber pelo menos ser não vamos pisar naqueles que infelizmente pelas questões naturais da vida se fazem nosso adversário, né? Não precisamos pisar no pescoço de ninguém. Façamos o certo e sigamos em frente, né? E se ele precisar de uma mão, a gente estende, né? Colabore com o ingrato, lembrando por sua vez as atitudes que lhe marcaram os dias passados. Quer dizer, ingratidão é um negócio, né? Mas como nós já fomos, como Marco Prix está lembrando, nós já fomos ingratos um dia, então saibamos também lidar com os ingratos, né? Porque realmente, ingratidão, gente, nossa, não tem é muito triste, né? A pessoa ajudar outro e depois receber ingratidão, né? Mas também faz parte das nossas provações, né? Lidar com os ingratos, mesmo porque em algum momento também nós já fomos ingratos. Ofereça entendimento e oração à enfermidade perseguida pelo pavor de uns e à indiferença de outros, né? Entendimento e oração à enfermidade perseguida pelo pavor de um e à indiferença de outros. Tá aí, as enfermidades contagiosas, como a gente está vivendo agora, né? Não é isso? Confie na caridade e pratique em todos os dias da existência, contribuindo com o material que o céu lhe concede para a recristianização do mundo moderno. Quer dizer, trazer o cristianismo redivivo na sua forma primitiva para o mundo moderno, né? Esse cristianismo tão deturpado ao longo dos tempos, que nós participamos de alguma forma dessa deturpação, porque não estamos vivendo essas experiências aqui à toa, né, gente? Então vamos recristianizar, trazer o cristianismo na sua real forma, na sua real realidade, né? Então aqui, ele continua, desfaça-se do egoísmo, do exercício da fraternidade. Fraternidade é o contraponto do egoísmo, né?
Liberte-se do orgulho na prática dos trabalhos simples. Como eu disse, não existe trabalhos pequenos. Se é para o bem, do ponto de vista espiritual, é sempre grande. Né? O ponto de vista pequeno, simples, é o ponto de vista material. Então, assim, para nos libertarmos desse orgulho, a gente se achar mais do que a gente realmente é, porque nós somos muito, sim, somos valorosos, mas também não somos tanto quanto a gente quer ser, né? Ser melhor do que os outros, né? Nós temos que ser melhor para os outros, né? É isso que a essência da doutrina espírita nos ensina, né? Então, fazer trabalho simples ajuda a dar uma limada, uma paradazinha nesse nosso orgulho, né? Esse nosso ego inflado, vamos dizer assim. Vença a cólera a golpes de meditação. Eu confesso, gente, eu tenho a maior dificuldade para meditar, né? Eu tento, mas minha mente é muito agitada, né? No dia que eu conseguir meditar, eu acho que as minhas raivas serão menores e até sumirão, porque sentir raiva é um negócio que, inclusive, faz mal à saúde, né? Afeta a respiração, os batimentos cardíacos, né? Então, assim, a meditação é uma coisa que a Joana de Ângelo também nos convida muito a essa questão de meditar, de saber respirar, para controlar, né, a cólera ou a raiva, essas reações explosivas, que muitas vezes a gente pode fazer algo e que a gente se arrependa depois, quando a gente voltar à calma. Né? Então vamos pensar por antecipação, para quando acontecer uma situação que nos faz raiva, a gente não ter uma reação extremada, para não se arrepender depois. E a meditação, né, ou pelo menos tentar a meditação, como eu tento às vezes, né, ajuda bastante. Né? O pouco que eu consegui, gente, ajuda bastante, né? Então, vamos aí exercitar, né? Orar e meditar. Expulse o vício de qualquer natureza do seu caminho, experimentando a companhia da virtude. Veja que vícios não só os vícios materiais, né? Bebida, drogas, cigarro, essas coisas não, né? Os vícios mentais acima de tudo, né? Porque são os vícios mentais que nos levam aos vícios materiais, né? Os vícios mentais, a maledicência, né? a inveja, essa coisa toda, né? Então vamos, né, substituir esses vícios que a gente ainda tem pela nossa inferioridade espiritual por virtudes, né? Vamos fazer uma substituição, tipo quando a gente faz limpar a prateleira, né? Tirar coisas que não servem mais e botar coisas novas que sirvam, que deixam a prateleira mais bonita, né? É isso aí. Sua alma é luz. Intensifique-lhe o poder de claridade a irradiar-se em atitudes edificantes. Atitudes edificantes que a gente consegue desenvolvendo as virtudes, né? Atitudes edificantes. E você mergulhará no oceano ilimitado da grande luz. Olha que maravilha, né? A gente mergulhar no oceano ilimitado da grande luz, né? Acho que a gente basta que a gente consiga pensamentos e atitudes edificantes, né? E aí, assim, esse capítulo, ele é um bom resumo também, né? Uma boa referência sobre o que é a missão dos espíritas. Exatamente isso aqui que Marco Prisco descreveu aqui, né? Essas atitudes, né? Para mergulharmos no oceano da grande luz, né? Dessa luz que irradia do plano espiritual maior, né? Que os benfeitores espirituais, os espíritos superiores nos traz, né? O conhecimento dessa realidade, o conhecimento da verdadeira vida, que a gente conhece, só que estamos aqui encarnados temporariamente esquecidos, né? E eles vêm nos lembrar de, não é tudo que a gente, né? Parte dessa luz, é como se eles abrissem um basculante, uma janelinha para a gente ver, né? Que realmente, mesmo conhecimento espírita não nos faz vislumbrar tudo, né? Eu lembro que eu li num livro, qual foi, gente? Eu não lembro se foi, acho que foi de Filomena de Miranda, eu não lembro agora, em que a menina sai em emancipação, né, da alma pelo sono, é levada a uma região espiritual bastante, né, iluminada e encontra com um ser querido, né? E é um momento de muita felicidade, porque essa mina tinha uma vida muito sofrida, essa moça tinha uma vida muito sofrida, né, uma jovem. E quando ela volta ao corpo, quando ela acorda, uma das coisas que os espíritos fazem é tirar grande parte das memórias, porque ela
Porque se ela lembrasse daquela vivência que ela teve durante o sono, ela podia enlouquecer. Quer dizer, aquela coisa feliz que ela vivenciou lá, comparada ao que ela vivenciava encarnada, ela podia endoidar, né? Então, assim, só ficaram memórias assim intuitivas nela. Poxa, ela acordou se sentindo bem, se sentindo renovada para seguir em frente nas lutas. Esse é que é o objetivo, né? Mas não com a memória integral, porque não há condição, gente. Realmente, nesse momento que nós estamos, uma memória integral do plano espiritual não seria algo assim muito salutar, né? Agora, alguns não, né? Tem uns que já são mais maduros espiritualmente, que já podem vislumbrar mais grandes realidades do plano espiritual e não ter com isso nenhuma alteração, né? Mas ainda não é o caso, pelo menos meu, de nós, né? Os seres humanos ainda medianos, né? Então é importante que, e quando ela desencarnar, voltar ao plano espiritual, naturalmente essa memória do que ela teve vai voltar, né? Porque ela já vai estar lá mesmo, aí é diferente, né? É diferente. Então, assim, a espiritualidade nos dá essas janelas para que a gente possa vislumbrar e possa seguir em frente, né? Nas tarefas, né? Que a gente abraça, né? Que está aqui no nosso inconsciente, que a gente abraça, né, que a gente vai realizando, muitas vezes de uma forma meio precária, mas vamos realizando durante a nossa encarnação, né, na nossa caminhada evolutiva enquanto espíritos. Ok, gente? Então está aí a missão dos espíritas, né? Se a gente conseguir chegar na metade disso aqui, que ele está mandando, dessa missão aqui, acho que já vai estar... O bom, não é só chegar em tudo que está dizendo aqui, o bom é ultrapassar isso aqui que está escrito, aí sim. Isso e muito mais, aí sim que vai ser o crescimento verdadeiro. Mas se a gente conseguir uma parte, conseguir, né, subir um degrau, 2 degraus, já vai estar valendo, né? Tudo que a gente se esforça em termos de crescimento, né? E continuemos a nossa caminhada, como diz meu amigo Gilvaldo, né? Gilvaldo Rodrigues, que é o presidente do Centelha Divina, que ele fala, vamos continuar caminhando para a frente e para o alto, né? Ainda que a passos lentos, para a frente e para o alto, né? Isso lembra, quando ele fala assim, até fala, pô, parece até um negócio do desenho do Super-Homem, para o alto e avante, né? Mas vamos lá, né? Para o alto e avante também, podemos abraçar também essa frase lá do Homem de Aço, dos HQs do cinema, né? Ok, gente, então encerrando aqui mais essa preleção, né? Obrigado a todos que aqui chegaram até o fim, espero que tenha sido útil, espero que possamos, né, ter acendido mais uma pequena centelha aí em todos nós, né? Então a todos aí muito obrigado, um forte abraço e fiquem com Deus.